Bom dia, Ana Paula da Rede Família. Por que essa mudança justamente nesta semana do derby? Bom dia a todos. Na verdade, nunca existe um momento apropriado para se fazer a troca de treinador. É sempre uma situação delicada, ou é véspera de jogo, ou o time já está preparado para um outro jogo. A gente avalia sempre o poder de reação da equipe. E o Conselho de Administração entendeu que era o momento adequado, e aí sim a gente faz essa troca nesse momento. Presidente, Washington Mello, Rádio Central, bom dia. E o torcedor quer saber, né? Faltam 3 dias para o derby, Guarani terá treinador no banco de reservas. Como está essa situação? A gente avalia toda a situação, né? A gente confia muito no trabalho do nosso auxiliar técnico, do Benhur. O Guarani, nos últimos anos, vem lançando auxiliares técnicos com capacidade no mercado. Foi assim com o Humberto Loser, foi assim com o Carpini, e a gente torce aí para que a gente consiga uma sequência positiva com o Benhur. Vamos dar o total apoio para ele, confiamos no trabalho dele. Então, no derby, a gente já vai com o Benhur ao banco de reserva. Presidente, Júlio Nascimento, CBN Campinas, você sempre defendeu muito a longevidade, a continuidade do trabalho do Daniel Paulista. Queria saber como foi a reunião, se você foi voto vencido, ou então se você entendeu que de fato era o momento de mudança. E em semana de derby sempre se especula muita coisa. E o torcedor tem a curiosidade de saber como está o vestiário do Guarani depois dessa troca do Daniel Paulista. Vamos lá, existe uma harmonia dentro do Conselho Gestor. Eu sempre defendi a longevidade dos treinadores, foi assim com o Carpini, que completou 1 ano, foi assim com o Daniel. Esse é o trabalho dos gestores, dar condição para o treinador que a gente aposta, que a gente confia, e busca fazer o trabalho mais longo possível. É só com continuidade que a gente vai mudar de patamar. Então, foi em harmonia, todo o Conselho Gestor na mesma linha. A gente acredita muito no elenco do Guarani, a gente sabe cada atleta que a gente contratou aqui, então a gente sabe o potencial que essa equipe tem. E a partir do momento que a gente vem de uma sequência muito grande no ano, oscilando, e a gente não mantém uma regularidade, é o momento da troca. Então é esse o conceito do Conselho Gestor. Presidente, bom dia. Já pensando em substituição, né, no comando técnico do Guarani, qual é o perfil que a diretoria está buscando? Um treinador mais experiente, mais cascudo, outra jovem aposta, como foi com o Daniel Paulista e os demais treinadores que antecederam ele? Vamos lá, a gente pensa num primeiro momento em ver o comportamento do time e reafirma aqui a todos que é um time para brigar na parte de cima da tabela. Temos muitos jogadores experientes, jogadores de qualidade no elenco. Então, é ver o comportamento dessa equipe com o comando do Benhur. A partir de domingo, a gente avalia isso e, assim, a gente não debate nomes agora, não tem nomes em pauta. O Guarani não sonda ninguém no mercado no presente momento. Vamos ver a reação do Guarani nesse clássico. Só completando a resposta ao Júlio, o vestiário nosso é muito bom, nosso elenco é unido e a gente vai mostrar isso aí durante a competição. Bom dia, presidente. Tudo bem? Presidente, pesou, né, nessa decisão também o fato de ser um jogo, dias pré-derby, daquela questão, se a gente perde, né, o clássico, demitir um treinador o clássico não é legal, ou se a gente ganha o clássico, né, no meio dessa oscilação a gente não conseguiria trocar. Pesou também essa questão? Não pesou, não é assim, a gente sabe da importância do clássico, a gente sabe da hegemonia no Guarani nesse clássico, mas é convicção de que a gente precisava oxigenar e acabar com essas oscilações. Ô, Ricardo, bom dia, tudo bem? Você acabou de falar aí que o momento sempre vai ser apertado, porque sempre tem uma rodada atrás da outra, né? O Guarani ele fez um campeonato paulista oscilante, conseguiu a classificação pelo regulamento, a classificação final do Guarani seria a 10ª e conseguiu entrar entre os 8 pelo regulamento. A campanha no início da Série B do Campeonato Brasileiro permaneceu oscilante.
Você não acha que pode ter havido um erro de avaliação no time da mudança do treinador? Ela não poderia ter ocorrido já ao final do Campeonato Paulista, quando o Guarani teria ali 2 ou 3 semanas de tempo para implantar uma nova metodologia, e hoje nós já estaríamos no estágio mais avançado? Na verdade, a gente confiou muito no trabalho do Daniel. A gente acompanhava os treinamentos e sabia do potencial dele. O momento certo é sempre discutível, né? E, na nossa opinião do Conselho Gestor, é que a gente dá a oportunidade, banca o trabalho, sabe do trabalho e da competência do Daniel. Infelizmente, a gente continua oscilando e aí a gente opta pela troca nesse momento. E diante dessas mudanças, o Guarani pretende financeiramente aumentar o teto do técnico? Foi o que eu falei, a gente não está nesse momento avaliando nomes. A gente tem um nome aqui dentro, que é o Benhur, e a ideia principal, o foco nosso é dar suporte para que ele consiga mostrar o trabalho dele. Presidente, o Daniel Paulista ontem divulgou uma nota, né, agradecendo aí o trabalho que ele desenvolveu aqui no Guarani, e no final dessa nota ele disse que, em termos de derby, ele não perdeu nenhum derby, né? Foram 3 jogos, 2 vitórias, 1 empate, nenhum gol sofrido. Ele ressaltou isso no final da nota dele. Não é um risco muito grande da diretoria trocar um treinador que vinha aí numa sequência positiva, pelo menos em derbys, numa semana, já que faltam aí poucos dias aí para o maior clássico da cidade? O Guarani foi feliz nesse período que trabalhou com o Daniel. Ele mostrou toda a sua competência. Conforme a nota dele mesmo disse, vontade nunca faltou e a gente sabe disso, e por isso que durou 1 ano. O retrospecto nos derbys é positivo, sob o comando do Daniel, mas essa foi uma decisão do Conselho e que eu acho que foi acertada assim, o momento da troca, porque fazer troca pós-derby ou prolongar uma situação que a gente já não vem firmando desde o início do ano é ruim. Ricardo, aproveitando a sua presença aqui, né, uma semana importante também pelas reuniões sobre a nova organização da Liga Brasileira, né? O Guarani sempre foi, pelo menos na sua gestão, um grande aliado, sempre manteve bom relacionamento com a CBF também, com outros clubes. Qual que é o posicionamento do clube? Como é que você tem lidado com essas possibilidades agora com a Liga Brasileira? A Liga, no ponto de vista do Guarani, é uma realidade, ela vai acontecer, vai ser uma evolução muito grande para o futebol nacional. Estamos aí preparados para, no dia 12, ir à CBF e aderir sim à Liga, eu defendo isso. O Guarani não aderiu à Liga num primeiro momento, na reunião de terça-feira, porque o Guarani tem uma posição de representante dos clubes da Série B na Comissão Nacional de Clubes, e naquele momento a gente acreditava que precisava ter um debate entre os clubes da Série B. Não tinha dado tempo hábil do comunicado da reunião para os clubes da Série B se reunirem e debaterem o estatuto. O estatuto já foi encaminhado para todos os clubes, a gente tem um debate hoje, um debate amanhã, mas vai ser natural sim a adesão em bloco da Série B, isso vai acontecer sim. Presidente, também aproveitando para fugir um pouco do assunto Daniel Paulista, foi ventilada a possibilidade do Guarani vender o mando de campo da partida contra o Vasco, daqui 2 rodadas, para Manaus. O que há de concreto nessa negociação? Na verdade, não existe venda de mando de campo, né? A gente, esse ano, em razão do calendário, a gente não tem tempo hábil para fazer a manutenção do gramado, do Brinco de Ouro. O Guarani foi muito elogiado no ano passado pela qualidade do seu gramado e a gente precisa de um gramado de qualidade para desenvolver um bom futebol. Então, a gente tem que obrigatoriamente fazer o plantio da semente de inverno agora no mês de maio. A gente tinha algumas datas, mas jamais a gente poderia tirar o clássico, o derby da cidade de Campinas. Então, como o gramado ele precisa ficar parado por no mínimo 3 semanas, 21 dias, vai ter que haver um sacrifício aí no jogo contra o Vasco. É um jogo que demanda um custo alto.
As possibilidades nas regiões aqui são difíceis, com custo alto de locação de estádio, e um jeito da gente não ter prejuízo é levar esse jogo para Manaus. Estamos estudando essa possibilidade, ainda não tem nada definido, mas sempre visando preservar o caixa do Guarani, não nos prejudicar financeiramente. Existe essa possibilidade da gente fazer o jogo contra o Vasco em Manaus. Presidente, vou voltar a falar ainda aí da questão do treinador. O senhor disse que, né, por enquanto, acho que a prioridade, né, até pela proximidade do clássico, aí é dar confiança, né, acho que para o auxiliar. Mas não tem ninguém do Guarani correndo atrás, conversando, consultando, né, por exemplo, nomes que foram especulados, de Jorginho, Elano. O senhor acha que tem admiração por alguns tipos de profissionais? Como que isso é conduzido, presidente? Jorginho, por exemplo, seria um nome que interessaria para o senhor, para o Guarani? Você tem muitos nomes vitoriosos no mercado, o Jorginho é um dele, mas eu vou deixar bem claro aqui para todos, o Guarani, no presente momento, não conversa com nenhum treinador. Tá? Está definido pelo Conselho Gestor que a gente vai com o Benhur e o foco nosso é dar total suporte para ele e que a gente consiga fazer um bom jogo, a gente confia no trabalho do Benhur. Ricardo, voltando a falar ainda sobre a saída do Daniel Paulista, né? Eu queria saber qual foi o critério que mais pesou para que esse desligamento fosse comunicado ao treinador. E explico, porque o Guarani esteve a 1 minuto da vitória contra o Náutico. Se ele não toma o gol aos 49 minutos, ele teria saído de campo vencendo. Então, seria uma vitória. O que pesou foram os resultados ruins, a situação do Guarani na tabela de classificação, ou a oscilação e a falta de desenvolvimento e evolução da equipe desde o começo da temporada, Ricardo? Vamos lá, você não faz uma avaliação única, né? E sim um conjunto de situações que leva essa decisão. Então, você vê as oscilações, às vezes o time cometendo um excesso de erros nos jogos, e isso em sequência. Então, a hora que você vai somando todos esses fatores, você chega à conclusão que é a hora da mudança. No momento não, a janela tá fechada, a gente está satisfeito com o elenco, não é momento para nenhuma contratação não.